Capítulo 71. Conspiracynet. Com últimas notícias. Nova esperança para a bombástica descoberta de Kirsch. Há algum tempo, a coordenadora de Relações Públicas do Palácio Real de Madrid, Mônica Martim, fez uma declaração oficial dizendo que a futura rainha, Ambra Vidal, foi sequestrada e está sendo mantida em cativeiro pelo professor americano Robert Langdon. O palácio insistiu que as autoridades locais se envolvessem e a encontrassem. O informante monte@iglesia.org acaba de nos mandar a seguinte declaração. A alegação de sequestro feita pelo palácio é 100% falsa. Um ardil para usar a polícia local com a intenção de impedir que Langdon alcance seu objetivo em Barcelona. Langdon e Vidal acreditam que ainda podem encontrar um modo de divulgar ao mundo a descoberta de Kirsch. Se tiverem sucesso, a apresentação de Kirsch pode ir ao ar a qualquer momento. Ficam ligados. Incrível. E vocês ficaram sabendo primeiro aqui. Langdon e Ambra estão fugindo porque querem terminar o que Edmond Kirsch começou. O palácio parece desesperado para impedi-los. Valdespino de novo. E onde está o príncipe em tudo isso? Mais notícias assim que tivermos, mas fiquem ligados porque os segredos de Kirsch ainda podem ser revelados esta noite. Capítulo 72. O príncipe Julian olhava para a área rural que ia passando do lado de fora do sedã Opel do acólito e tentava entender o comportamento estranho do bispo. Valdespino está escondendo alguma coisa. Fazia mais de uma hora que o bispo havia tirado Julian de forma secreta do palácio, uma ação tremendamente irregular, garantindo que era para a própria segurança do príncipe. Ele pediu que eu não questionasse, apenas que confiasse. O bispo sempre havia sido como um tio para ele, e era um confidente do seu pai. Mas a proposta de Valdespino, de se esconderem na casita do príncipe, tinha parecido duvidosa desde o início. Há alguma coisa errada. Estou isolado, sem telefone, sem segurança, sem notícias, e ninguém sabe onde me encontro. Agora, enquanto o carro sacolejava pelas trilhas rurais perto da casa de campo, Julian olhou a estrada no meio da floresta. 100 metros à frente, surgia a longa entrada de veículos que levava ao retiro remoto. Enquanto visualizava a residência deserta, Julian sentiu um súbito instinto de cautela. Inclinou-se à frente e pôs a mão firme no ombro do acólito atrás do volante. Pare aqui, por favor. Valdespino ficou surpreso. Estamos quase. Quero saber o que está acontecendo. Trovejou o príncipe, com a voz soando alta dentro do carro. Dom Julian, esta noite foi tumultuosa, mas o senhor devo confiar no senhor? Sim. Julian apertou o ombro do jovem motorista e apontou para o acostamento coberto de capim na estrada deserta. Pare, ordenou incisivamente. Continue em frente, contrapôs Valdespino. Dom Julian, eu vou explicar, pare o carro. Gritou o príncipe. O acólito virou para o acostamento, parando no capim. Deixe-nos a sós, por favor, ordenou Julian, com o coração batendo rápido. O acólito não precisou ouvir duas vezes. Saltou do carro e desapareceu na escuridão, deixando Valdespino e Julian sozinhos no banco de trás. Sob o luar pálido, Valdespino parecia subitamente amedrontado. O senhor deveria mesmo ficar com medo, disse Julian numa voz tão autoritária que espantou a si próprio. Valdespino recuou, atônito com o tom ameaçador que Julian nunca antes tinha usado com ele. Sou o futuro rei da Espanha. Esta noite o senhor tirou minha equipe de segurança, me negou acesso ao meu telefone e ao meu pessoal, me proibiu de ouvir qualquer notícia e se recusou a deixar que eu entrasse em contato com minha noiva. Peço desculpas, começou Valdespino. O senhor terá que fazer mais do que isso, interrompeu Julian, olhando irritado para o bispo, que agora lhe parecia estranhamente pequeno. Valdespino respirou fundo e encarou Julian no escuro. Eu fui contatado no início desta noite, Dom Julian, e orientado a... Contatado por quem? O bispo hesitou. Pelo seu pai. Ele está profundamente perturbado. Está? Julian tinha visitado o pai apenas 2 dias antes, no Palácio de La Zarzuela, e o encontrara num ânimo excelente, apesar da saúde deteriorada. Por que ele está perturbado? Infelizmente ele assistiu à transmissão feita por Edmond Kirsch. Julian sentiu o queixo se retesar. Seu pai doente dormia quase 24 horas por dia e jamais deveria estar acordado àquela hora. Além disso, o rei sempre proibira aparelhos de televisão e computadores nos quartos dos palácios, que ele insistia que eram santuários reservados ao sono e à leitura, e os enfermeiros do rei teriam o bom senso de impedir que ele tentasse sair da cama para assistir ao espetáculo publicitário de um ateu. Foi minha culpa, disse Valdespino. Eu lhe dei um tablet há algumas semanas, para que ele não se sentisse isolado do mundo. Ele estava aprendendo a mandar mensagens de texto e e-mail. Acabou vendo o evento de Kirsch no tablet. Julian ficou nauseado ao pensar no pai, possivelmente nas últimas semanas de vida, assistindo a uma transmissão anticatólica e provocadora de discórdia que havia terminado em um sangrento ato de violência. O rei deveria estar refletindo sobre as muitas coisas extraordinárias que tinha realizado pelo país. Como o senhor pode imaginar, continuou Valdespino, recuperando a compostura, as preocupações de seu pai foram muitas, mas ele ficou particularmente perturbado com o tom das observações de Kirsch e com a disposição de sua noiva em ser a anfitriã do evento. O rei sentiu que o envolvimento da futura rainha teria um reflexo muito negativo sobre o senhor e sobre o palácio. Ambra é dona de si. Meu pai sabe disso. Seja como for, quando ele telefonou, estava lúcido e com uma raiva que eu não presenciava havia anos. Ordenou que eu levasse o senhor até ele imediatamente. Então por que estamos aqui?
Perguntou Julián, indicando a entrada de veículos para a casita. Ele está em Zarzuela. Não mais, disse Valdespino baixinho. Ele deu ordens para que seus ajudantes e enfermeiros o vestissem, colocassem numa cadeira de rodas e o levassem a outro local, para que passasse os últimos dias cercado pela história de seu país. Enquanto o bispo falava essas palavras, Julián percebeu a verdade. La Casita jamais foi o nosso destino final. Trêmulo, Julián deu as costas para o bispo, olhando para além da entrada de veículos da casa de campo, para a estrada rural que se estendia à frente deles. À distância, por entre as árvores, podia vislumbrar as torres iluminadas de uma construção gigantesca. El Escorial. A menos de 1,5 quilômetros, parecendo uma fortaleza na base do Monte Abantos, ficava uma das maiores estruturas religiosas do mundo, o fabuloso El Escorial, da Espanha. Com mais de 3 hectares de área, o complexo abrigava um mosteiro, uma basílica, um palácio real, um museu, uma biblioteca e uma série das mais apavorantes câmaras funerárias que Julián já vira. A Crypta Real. O pai de Julián o havia levado à cripta quando ele estava com apenas 8 anos, guiando o menino pelo panteão de infantes, um labirinto de câmaras que transbordavam de túmulos de crianças da família real. Julián jamais se esqueceria de quando viu o horrendo túmulo bolo de aniversário, um enorme sepulcro redondo que parecia um bolo branco em camadas e continha os restos de 60 crianças da família real, todas postas em gavetas que deslizavam para dentro do bolo por toda a eternidade. O terror de Julián ao ver aquela tumba medonha foi eclipsado alguns minutos depois quando seu pai o levou para ver o lugar de descanso final de sua mãe. Julián tinha esperado encontrar um túmulo de mármore digno de uma rainha, mas em vez disso o corpo da mãe estava numa caixa de chumbo numa sala de pedra nua no fim de um corredor comprido. O rei explicou que, no momento, a mãe de Julián estava enterrada em um pudridero, uma câmara de apodrecimento, onde os cadáveres reais ficavam durante 30 anos, até que da carne só restasse pó, e então eram transferidos para os sepulcros permanentes. Julián se lembrava de ter precisado de toda a força que possuía para lutar contra as lágrimas e a ânsia de vomitar. Em seguida seu pai o levou para o topo de uma escada íngreme que parecia descer para sempre na escuridão subterrânea. Ali as paredes e os degraus não eram mais de mármore branco, e sim de uma majestosa cor âmbar. A cada 3 degraus, velas votivas lançavam uma luz tremeluzente na pedra marrom amarelada. O pequeno Julián levantou a mão e segurou o antigo corrimão de corda, descendo com o pai, um degrau de cada vez, para o fundo das trevas. Na base da escada o rei abriu uma porta ornamentada e ficou de lado, sinalizando para o menino entrar. O panteão dos reis, disse seu pai. Mesmo aos 8 anos, Julián tinha ouvido falar daquela sala, um local de lendas. Tremendo, passou pela soleira e se viu numa resplandecente câmara ocre. Com a forma de um octógono, a sala cheirava a incenso e parecia entrar e sair de foco à luz desigual das velas que ardiam no lustre do teto. Julián foi para o centro, girando lentamente, sentindo-se frio e pequeno naquele espaço solene. Todas as 8 paredes continham nichos fundos onde caixões pretos idênticos estavam empilhados do chão ao teto, cada qual com uma placa dourada. Os nomes nos caixões vinham das páginas dos livros de história de Julián, Rei Fernando, Rainha Isabel, Rei Carlos V, Sacro Imperador Romano. No silêncio Julián sentiu o peso da mão amorosa do pai no ombro e a seriedade do momento o dominou. Um dia meu pai será enterrado nesta mesma sala. Sem dizer uma palavra, pai e filho saíram do fundo da terra, para longe da morte e de volta à luz. Assim que estavam do lado de fora, sob o sol chamejante da Espanha, o rei se agachou e olhou nos olhos do filho. Memento mori, sussurrou o monarca. Lembre-se da morte. Até para os que detêm grande poder, a vida é breve. Só existe um modo de triunfar sobre a morte, tornando nossa vida uma obra-prima. Devemos aproveitar cada oportunidade de demonstrar gentileza e amar plenamente. Vejo nos seus olhos que você tem a alma generosa de sua mãe. Sua consciência será seu guia. Quando a vida estiver escura, deixe seu coração mostrar o caminho. Décadas depois, Julián não precisava que ninguém o lembrasse de que fizera pouquíssima coisa para tornar sua vida uma obra-prima. De fato, ele mal conseguirá escapar da sombra do rei e se estabelecer como uma pessoa independente. Desapontei meu pai em todos os sentidos. Durante anos, Julián havia seguido o conselho paterno e deixado que seu coração mostrasse o caminho. Mas essa era uma estrada tortuosa, já que seu coração ansiava por uma Espanha totalmente contrária à do seu pai. Seus sonhos para o país amado eram tão ousados que jamais poderiam ser pronunciados até a morte do rei. E, mesmo então, Julián não fazia ideia de como seus atos seriam recebidos não somente pelo Palácio Real, mas por toda a nação. Tudo o que podia fazer era esperar, manter o coração aberto e respeitar a tradição. E então, 3 meses antes, tudo havia mudado. Canhisse Ambra Vidal. A beldade vivaz e de personalidade forte tinha virado o mundo de Julián de cabeça para baixo. Dias depois de se conhecerem, Julián entenderá finalmente as palavras do seu pai. Deixe seu coração mostrar o caminho, e aproveite cada oportunidade de amar plenamente. A empolgação de se apaixonar era diferente de tudo o que Julián já havia experimentado, e ele sentiu que poderia estar dando os primeiros passos para tornar sua vida uma obra-prima. Mas agora, enquanto olhava a estrada com expressão vazia, foi dominado por um premonitório sentimento de solidão e isolamento. Seu pai estava morrendo, a mulher amada não queria falar com ele, e ele tinha acabado de censurar seu mentor, o bispo Valdespino. Príncipe Julián, chamou o bispo com urgência, deveríamos ir. Seu pai está frágil e ansioso para falar com o senhor.
Julian se virou lentamente para o amigo de toda a vida de seu pai. Quanto tempo o senhor acha que ele tem? Cicero. A voz de Valdespino tremeu como se o bispo estivesse à beira das lágrimas. Ele pediu para não preocupar o senhor, mas sinto que o fim vai chegar mais depressa do que todos haviam previsto. Ele quer se despedir. Por que não me disse aonde estávamos indo? Por que todas as mentiras e segredos? Desculpe, eu não tinha escolha. Seu pai me deu ordens explícitas. Ordenou que eu o isolasse do mundo e das notícias até que ele tivesse a chance de falar com o senhor pessoalmente. Me isolar de quais notícias? Acho que será melhor se o seu pai explicar. Julian examinou o bispo por um longo momento. Antes de eu me encontrar com ele, há algo que preciso saber. Ele está lúcido? Está racional? Valdespino lhe deu um olhar de dúvida. Por que pergunta isso? Porque as exigências dele esta noite parecem estranhas e impulsivas. Valdespino assentiu com tristeza. Impulsivo ou não, o seu pai ainda é o rei. Eu o amo e faço o que ele ordena. Todos facemos. Capítulo 73. Lado a lado, junto da vitrine de exposição, Robert Langdon e Ambra Vidal olhavam a obra de William Blake, iluminada pela claridade suave da lâmpada a óleo. O padre Bena tinha se afastado para ajeitar alguns bancos, educadamente lhes dando alguma privacidade. Langdon estava achando difícil ler as letras minúsculas do poema escrito à mão, mas o cabeçalho maior no topo da página era perfeitamente legível. Os quatro zoas, ao ver as palavras, sentiu instantaneamente um raio de esperança. Os Quatro Zoas era o título de um dos poemas proféticos mais conhecidos de Blake, uma obra gigantesca dividida em 9 noites, ou capítulos. Os temas do poema, como Langdon recordava da leitura no tempo de faculdade, se concentravam na morte da religião convencional e no domínio subsequente da ciência. Examinou as estrofes, vendo as linhas escritas à mão terminarem na metade da página num elegantemente desenhado finis divisionem, o equivalente gráfico de fim. É a última página do poema, percebeu. O final de uma das obras-primas proféticas de Blake. Inclinou-se e forçou a vista para tentar enxergar a letra minúscula, mas não conseguia ler o texto à luz fraca da lanterna a óleo. Ambra já estava agachada com o rosto a 2 centímetros do vidro. Examinou o poema em silêncio, parando para ler um dos versos em voz alta. E o homem caminha saindo do fogo, o mal está totalmente consumido. Ela se virou para Langdon. O mal está totalmente consumido. Langdon pensou nisso, assentindo vagamente. Acho que Blake está se referindo à erradicação da religião corrupta. Um futuro sem religião é uma das suas profecias recorrentes. Ambra parisu esperancosa. Edmond disse que seu verso predileto era uma profecia que ele esperava que se realizasse. Bom, observou Langdon, um futuro sem religião com certeza é algo que Edmond desejava. Quantas letras tem esse verso? Mais de 50. Ela voltou a esquadrinhar o poema, parando um instante depois. Que tal esta? Expandindo-se, os olhos do homem contemplam as profundezas de mundos maravilhosos. É possível, respondeu Langdon, pensando no significado. O intelecto humano continuará a crescer e evoluir com o tempo, nos permitindo enxergar mais profundamente a verdade. Letras demais, disse Ambra. Vou continuar lendo. Enquanto ela se debruçava sobre a página, Langdon começou a andar de um lado para outro. Os versos que Ambra havia lido ecoavam em sua mente e invocavam uma lembrança distante de quando tinha estudado Blake num curso de literatura inglesa em Princeton. Imagens começaram a se formar, como acontecia às vezes com sua memória fotográfica. Essas imagens suscitavam outras, numa sucessão interminável. De repente, Langdon visualizou o professor diante da turma que tinha terminado de ler os Quatro Zoas. Parado na frente dos alunos, ele fez a pergunta ancestral. O que vocês escolheriam? Um mundo sem religião ou um mundo sem ciência? Antes que a turma se manifestasse, o professor acrescentou. William Blake, sem dúvida, tinha uma preferência, e em nenhum lugar sua esperança para o futuro foi mais bem resumida do que no último verso desse poema épico. Langdon inspirou subitamente e virou para Ambra, que ainda estava examinando o texto de Blake. Vá para o fim do poema, disse ele, agora se lembrando do último verso. Ambra foi para o verso final. Depois de focalizar um momento, virou-se para ele com os olhos arregalados. Langdon se juntou a ela perto do livro, fitando o texto. Agora que conhecia o verso, podia identificar as letras fracas, escritas à mão. The Dark Religions are departed Sweet Science Regens. As religiões das trevas partiram. Leu Ambra em voz alta. E reina a doce ciência. O verso era não somente uma profecia que Edmond poderia endossar, mas essencialmente uma sinopse de sua apresentação daquela noite. As religiões irão desaparecer, e a ciência dominará. Ambra começou a contar com cuidado as letras do verso, mas Langdon sabia que era desnecessário. É isso. Sem dúvida. Sua mente já estava concentrada em acessar Winston e transmitir a apresentação de Edmond. Depois, em particular, ele teria que explicar a Ambra seu plano para fazer isso. Virou-se para o padre Bena, que estava retornando nesse instante. Padre, chamou. Praticamente acabamos aqui. O senhor se incomodaria em subir e dizer aos agentes da guardia para solicitarem o helicóptero. Precisamos partir imediatamente. Claro, respondeu Bena, indo em direção à escada. Espero que tenham encontrado o que procuravam. Vejo-os lá em cima num instante. Enquanto o padre desaparecia na escada, Ambra deu as costas para o livro, subitamente alarmada.
Robert, esse verso é curto demais. Contei 2 vezes. Só tem 46 letras. Precisamos de 47. O quê? Robert foi até ela e, estreitando os olhos para conseguir ler, contou com cuidado cada letra escrita à mão. The dark religions are departed and sweet science reigns. De fato, dava 46. Pasmo, correu os olhos pelo verso de novo. Edmond disse mesmo que eram 47, e não 46? Com certeza absoluta. Langdon leu outra vez. Mas tem que ser esse, pensou. O que estou deixando passar? Com muita atenção, examinou cada letra do último verso do poema de Blake. Estava quase no final quando viu. And sweet science reigns. O ampersand disse bruscamente. O símbolo que Blake usou em vez de escrever a palavra and. Ambra o olhou com estranheza e balançou a cabeça. Robert, se colocarmos a palavra and, o verso terá 48 letras. É grande demais. Não é verdade. Langdon sorriu. É um código dentro de um código. Langdon se maravilhou com o ardil inteligente de Edmond. O gênio paranoico tinha usado um truque tipográfico simples para garantir que, mesmo se alguém descobrisse qual era seu verso predileto, não pudesse digitá-lo de modo correto. O código do ampersand, pensou Langdon. Edmond se lembrava dele. A origem do ampersand, sinal gráfico hoje conhecido como I comercial, era uma das primeiras coisas que Langdon ensinava em seus cursos de simbologia. O símbolo I era um logograma, literalmente uma imagem representando uma palavra. Ainda que muitas pessoas presumissem que o símbolo derivava da palavra inglesa and, na verdade derivava da palavra latina e. O desenho incomum do ampersand, I, era uma fusão tipográfica das letras I e T, com a ligadura ainda visível em fontes de computador como a trebuchet, cujo ampersand ecoava claramente a origem latina, I. Langdon jamais se esqueceria de que, uma semana depois de ter falado sobre esse símbolo para a turma de Edmond, o jovem gênio tinha aparecido com uma camiseta onde estava estampada a mensagem, Ampersand Phone Home. Uma alusão brincalhona ao filme de Spielberg sobre um extraterrestre chamado E que estava tentando voltar para casa. Agora, parado junto ao poema de Blake, pôde visualizar perfeitamente a senha de 47 letras. The Dark Religion Sares de Paristesdere é a quintessência do Edmond, pensou, compartilhando rapidamente com Ambra o truque esperto que o ex-aluno havia usado para acrescentar um nível de segurança à senha. Ao entender o jogo de letras, Ambra abriu o maior sorriso que Langdon a vira dar desde que tinham se conhecido. Bom, disse ela, acho que, se eu já tive alguma dúvida de que Edmond Kirsch era um geek. Os dois riram juntos, aproveitando o momento para respirar fundo na solidão da cripta. Você descobriu a senha, disse ela, parecendo agradecida. E lamento, mais do que nunca, ter perdido o telefone de Edmond. Se ele ainda estivesse conosco, poderíamos transmitir a apresentação de Edmond agora mesmo. A culpa não foi sua, Langdon a tranquilizou. E, como eu disse, sei de um modo para encontrar o Winston. Pelo menos acho que sei, pensou ele, esperando estar certo. Enquanto Langdon imaginava a vista aérea de Barcelona, refletindo sobre o enigma incomum que tinha pela frente, o silêncio da cripta foi quebrado por um som forte ecoando na escada. Lá em cima, o padre Bena estava gritando e chamando os dois. Capítulo 74. Rápido. Senhorita Vidal, Professor Langdon, depressa. Langdon e Ambra subiram correndo a escada da cripta enquanto os gritos desesperados do padre Bena continuavam. Quando chegaram ao último degrau e entraram no santuário, Langdon se perdeu numa cortina de breu. Não consigo ver nada. Passou a avançar a passos lentos na escuridão, seus olhos se esforçando para se ajustar depois da claridade das lamparinas a óleo, lá embaixo. Ambra o alcançou, também com dificuldade para enxergar. Aqui! Gritou Bena em desespero. Foram na direção do som, finalmente vendo o padre nas bordas da luz que se derramava da escada. Ele estava de joelhos, curvado sobre a silhueta escura de um corpo. Ao chegarem ao lado de Bena, Langdon se encolheu ao ver o corpo do agente Dias no chão, a cabeça torcida de modo grotesco. Dias estava de bruços, mas a cabeça tinha sido virada 180 graus para trás, de modo que os olhos sem vida apontavam para o teto da catedral. Langdon se contraiu horrorizado, entendendo o pânico nos gritos do padre. Um medo gelado o atravessou e ele se levantou abruptamente, sondando a escuridão em busca de qualquer sinal de movimento na igreja enorme. A arma dele, sussurrou Ambra, apontando para o coldrebecio de Diaz. Sumiu. Ela olhou a escuridão ao redor e gritou, Agente Fonseca? Ali perto, houve um ruído repentino de passos nos ladrilhos e o som de corpos colidindo numa luta feroz. Então, de súbito, a explosão ensurdecedora de um tiro ressoou. Langdon, Ambra e Bena saltaram para trás, e enquanto o tiro ecoava pelo santuário, eles escutaram uma voz cheia de dor alertando. Corre! Um segundo tiro explodiu, seguido por uma pancada forte, o ruído inconfundível de um corpo batendo no chão. Langdon já havia agarrado a mão de Ambra e a estava puxando para sombras profundas perto da parede lateral do santuário. O padre Bena vinha logo atrás deles, os três agachando-se num silêncio rígido, encostados na pedra fria. O olhar de Langdon sondou a escuridão enquanto ele tentava entender o que acontecia. Alguém acaba de matar Dias e Fonseca. Quem está aqui conosco? E o que essa pessoa quer? Só havia uma resposta lógica. O matador que espreitava no escuro da Sagrada Família não tinha vindo assassinar dois agentes da guardia, tinha ido atrás de Ambra e dele.
Alguém ainda está tentando silenciar a descoberta de Edmond. De repente, a luz forte de uma lanterna se acendeu no meio da igreja, o facho girando para um lado e para outro num arco amplo, movendo-se na direção deles. Langdon sabia que tinham apenas alguns segundos antes que a luz os encontrasse. Por aqui, sussurrou Bena, puxando Ambra na direção oposta. Langdon foi atrás enquanto a luz se aproximava. Bena e Ambra viraram subitamente à direita, desaparecendo numa abertura na pedra, e Langdon o seguiu, tropeçando numa escada que não conseguia enxergar. Ambra e Bena começaram a subir enquanto Langdon recuperava o equilíbrio e continuava seguindo-os, olhando para trás e vendo o facho de luz apontado na direção da entrada da escada, iluminando os degraus de baixo. Ficou imóvel na escuridão, esperando. A luz permaneceu ali por um longo momento, depois começou a ficar mais forte. Ele está vindo para cá. Dava para ouvir Ambra e Bena subindo acima dele o mais silenciosamente possível. Langdon girou e correu atrás dos dois, mas tropeçou de novo, colidindo com uma parede e percebendo que a escada não era reta, e sim curva. Encostando a mão na parede para se orientar, começou a subir numa espiral apertada, entendendo rapidamente onde estava. A famosa e traiçoeira escada em espiral da Sagrada Família. Levantou os olhos e viu uma claridade muito fraca descendo pelas aberturas de iluminação, apenas o suficiente para revelar o fosso estreito ao seu lado. Sentiu as pernas se retesarem e parou, dominado pela claustrofobia naquela passagem esmagadoramente pequena. Continue subindo, instigava sua mente racional, mas os músculos estavam contraídos de medo. Em algum lugar embaixo, Langdon podia ouvir o som de passos pesados se aproximando, vindos do santuário. Obrigou-se a continuar em movimento, seguindo o mais rápido possível pelos degraus que espiralavam para o alto. Acima, a luz fraca ficou mais forte quando ele passou diante de uma abertura na parede, uma fenda larga pela qual vislumbrou as luzes da cidade. Um sopro de ar frio o atingiu e ele mergulhou de volta na escuridão, subindo mais ainda. Passos soaram na escada embaixo e a lanterna sondava em movimentos irregulares pelo fosso central. Langdon passou por outra entrada de luz enquanto os passos em perseguição ficavam mais altos. Agora o agressor subia mais depressa, atrás dele. Langdon alcançou Ambra e o padre Bena, que estava ofegante. O professor olhou pela borda interna do poço da escada, para o abismo no centro. A visão era estonteante, um buraco estreito e circular que mergulhava pelo centro do que parecia um náutilo gigantesco. Praticamente não havia barreira, só uma borda da altura do tornozelo, que não fornecia nenhuma proteção. Langdon precisou lutar contra uma onda de náusea. Virou os olhos de volta para a escuridão do poço. Acima. Tinha ouvido dizer que havia mais de 400 degraus nessa estrutura. Nesse caso, seria impossível chegarem ao topo antes que o homem armado os alcançasse. Vocês dois, vão! Ofegou Bena, ficando de lado e insistindo para que Langdon e Ambra passassem por ele. De jeito nenhum, padre, disse Ambra, estendendo a mão para baixo e ajudando o velho sacerdote. Langdon admirou o instinto protetor dela, mas também sabia que subir aquela escada era suicídio, provavelmente terminariam com balas nas costas. Dos dois instintos de sobrevivência animal, lutar ou fugir, fugir não era mais opção. Nunca vamos conseguir. Deixando Ambra e o padre Bena ir em frente, Langdon se virou na direção contrária e firmou os pés. Abaixo dele o facho da lanterna ia chegando mais perto. Encostou-se na parede e se agachou nas sombras, esperando até que a luz batesse nos degraus embaixo. De repente, o assassino virou a curva e surgiu, uma forma escura correndo com as duas mãos estendidas, uma segurando a lanterna e a outra uma pistola. Langdon reagiu por instinto, aproveitando sua localização mais elevada e levantando da posição agachada num salto, lançando-se pelo ar com os pés à frente. O homem o viu e começou a erguer a arma justo quando os calcanhares de Langdon acertavam seu peito com um golpe violento, empurrando de volta contra a parede da escada. Os próximos segundos foram um borrão. Langdon caiu de lado, batendo com força, e a dor irrompeu no quadril enquanto o atacante tombava para trás, rolava por vários degraus e parava gemendo, esparramado. A lanterna quicou pelos degraus e rolou até parar, lançando um facho de luz oblíquo pela parede lateral e iluminando um objeto de metal na escada, a meio caminho entre Langdon e o agressor. A arma. Os dois saltaram para ela no mesmo instante, mas Langdon estava na posição mais alta e chegou primeiro, agarrando o cabo da arma e apontando para o atacante, que parou mais embaixo, olhando em desafio para o cano. Na claridade da lanterna, Langdon pôde ver a barba grisalha e a calça branca engomada, e num instante soube quem era. O oficial da marinha que estivera no Guggenheim. Apontou a arma para a cabeça dele, sentindo o indicador no gatilho. Você matou meu amigo Edmond Kirsch. O homem estava sem fôlego, mas sua resposta foi imediata, a voz parecendo gelo. Foi um acerto de contas. Seu amigo Edmond Kirsch matou minha família. Capítulo 75. Langdon Cabrumenius Costellas. O almirante Ávila sentia pontadas fortes ao respirar, encolhendo-se de dor enquanto o peito arfava em desespero, tentando restaurar o oxigênio no corpo. Agachado na escada acima dele, Robert Langdon olhava para baixo, apontando a pistola desajeitadamente para sua barriga. O treinamento militar de Ávila logo prevaleceu e ele começou a avaliar a situação. Na coluna dos contras, seu inimigo tinha a arma e a posição mais elevada. Na coluna dos prós, a julgar pelo modo incomum como o professor segurava a pistola, ele tinha muito pouca experiência com armas de fogo. Ele não tem intenção de atirar em mim, decidiu Ávila. Vai me manter aqui e esperar os seguranças.
Pelo que indicavam todos os gritos lá fora, estava claro que os seguranças da Sagrada Família tinham ouvido os tiros e agora entravam correndo na igreja. Devo agir depressa. Mantendo as mãos levantadas em rendição, Ávila ficou lentamente de joelhos, sugerindo obediência e submissão completas. Dê a Langdon a sensação de que ele está no controle. Apesar da queda pela escada, Ávila podia sentir que o objeto que havia prendido na parte de trás do cinto continuava ali. A pistola de cerâmica com a qual tinha matado Kirsch no Guggenheim. Havia posto a última bala na câmara antes de entrar na igreja, mas não precisará usá-la. Tinha matado um dos guardas em silêncio e roubado sua arma muito mais eficiente, que, por azar, Langdon estava apontando para ele agora. Desejou tê-la travado, supondo que o professor provavelmente não saberia destravá-la. Pensou em tentar pegar a arma de cerâmica no cinto para atirar primeiro em Langdon, mas, mesmo se tivesse sucesso, estimava suas chances de sobrevivência em cerca de 50%. Um dos perigos de quem não tinha experiência com armas era a tendência a atirar por engano. Se eu me mexer depressa demais. O som dos guardas gritando estava chegando mais perto e Ávila soube que, se fosse preso, a tatuagem do Vitor na palma da mão garantiria sua libertação. Pelo menos era o que o regente havia prometido. Mas no momento, depois de matar 2 agentes da Guardia Real, não tinha tanta certeza de que a influência do regente poderia salvá-lo. Vim aqui realizar uma missão, lembrou. É preciso completá-la. Eliminar Robert Langdon e Ambra Vidal. O regente orientara Ávila a entrar na igreja pelo portão de serviço no lado leste, mas ele decidirá pular por cima de uma cerca. Tinha visto a polícia espreitando perto do portão leste e, por isso, improvisara. Langdon falou enfaticamente, olhando para Ávila com raiva, por cima da arma. Você disse que Edmond Kirsch matou sua família. É mentira. Edmond não era assassino. Está certo, pensou Ávila. Ele era muito pior. A verdade sinistra sobre Kirsch era um segredo que Ávila só ficará conhecendo dias antes, por meio de um telefonema do regente. Nosso Papa está pedindo que você acabe com o famoso futurólogo Edmond Kirsch, tinha dito o regente. As motivações de sua santidade são muitas, mas ele gostaria que você realizasse esta missão pessoalmente. Por que eu? Perguntara Ávila. Almirante, sussurrara o regente. Lamento dizer, mas Edmond Kirsch foi responsável pelo atentado à bomba que matou sua família na catedral. A primeira reação de Ávila fora de absoluta incredulidade. Não conseguia enxergar nenhum motivo para um conhecido cientista da computação explodir uma bomba numa igreja. O senhor é militar, almirante, explicará ao regente, portanto sabe melhor do que ninguém. O jovem soldado que puxa o gatilho na batalha não é o matador de verdade. É um peão, fazendo o trabalho dos mais poderosos, governantes, generais, líderes religiosos, que pagaram a ele ou convenceram de que uma causa vale qualquer preço. De fato, Ávila havia testemunhado esse tipo de situação. As mesmas regras se aplicam ao terrorismo, continuará o regente. Os terroristas mais malignos não são as pessoas que constroem as bombas, e sim os líderes influentes que alimentam o ódio entre as massas desesperadas, incitando seus soldados a cometer atos de violência. Só é preciso uma alma sombria e poderosa para criar tumulto no mundo ao inspirar a intolerância espiritual, o nacionalismo ou o ódio na mente dos vulneráveis. Ávila se vira obrigado a concordar. Os ataques terroristas contra os cristãos estão crescendo em todo o mundo, dissera o regente. Esses novos ataques não são acontecimentos planejados de modo estratégico. São agressões espontâneas realizadas por lobos solitários atendendo a um chamado às armas feito por convincentes inimigos de Cristo. O regente fizera uma pausa. E, dentre esses inimigos, está o ateu Edmond Kirsch. Ávila chegará a pensar que o regente estava forçando um pouco a verdade. Apesar da campanha desprezível de Kirsch contra o cristianismo, o cientista jamais havia feito uma declaração instigando o assassinato de cristãos. Antes que o senhor discorde, dissera a voz pelo telefone, deixe-me dar uma última informação. O regente soltara um suspiro pesado. Ninguém sabe disso, almirante, mas o ataque que matou sua família foi programado como um ato de guerra contra a igreja palmariana. Essa afirmação mexera com Ávila, porém ela não fazia sentido. A Catedral de Sevilha não era um prédio palmariano. Na manhã do atentado, dissera a voz, 4 membros importantes da igreja palmariana estavam na congregação de Sevilha com o objetivo de fazer recrutamentos. Eles eram especificamente os alvos. O senhor conhece um deles, Marco. Os outros 3 morreram no ataque. Os pensamentos de Ávila entraram num redemoinho enquanto ele visualizava seu fisioterapeuta, Marco, que tinha perdido a perna no atentado. Nossos inimigos são poderosos e motivados, continuará a voz. Quando o terrorista não conseguiu acesso ao nosso complexo em Palmar de Troia, seguiu nossos 4 missionários até Sevilha e agiu lá. Sinto muito, almirante. Essa tragédia é um dos motivos pelos quais os palmarianos fizeram contato com o senhor. Nós nos sentimos responsáveis por sua família ter se tornado um dano colateral numa guerra travada contra nós. Uma guerra travada por quem? Perguntara Ávila, tentando compreender aquelas afirmações chocantes. Verifique o seu e-mail, responderá o regente. Ávila abrirá a caixa de mensagens e descobrirá uma quantidade chocante de documentos particulares delineando uma cruzada brutal contra a igreja palmariana por mais de uma década. Uma luta que aparentemente incluía processos judiciais, ameaças que chegavam à beira da chantagem e doações substanciais para grupos de vigilantes antipalmarianos, como o Palmar de Troia Support e o Dialogue Ireland.
Mais surpreendente ainda, essa batalha feroz contra a igreja palmariana parecia estar sendo conduzida por um único indivíduo, o futurólogo Edmund Kirsch. Avila ficera perplexo. Por que Edmund Kirsch quer destruir especificamente os palmarianos? O regente dissera que ninguém na igreja, nem mesmo o próprio Papa, tinha ideia de por que Kirsch sentia um ódio específico pelos palmarianos. Só sabiam que uma das pessoas mais ricas e influentes do planeta não descansaria até que eles fossem esmagados. Por fim, o regente chamara a atenção de Ávila para um último documento, a cópia de uma carta datilografada para os palmarianos de um homem que afirmava ser o terrorista de Sevilha. Na primeira linha, o terrorista se dizia discípulo de Edmund Kirsch. Ávila não precisava ver mais nada. Seus punhos se fecharam com fúria. O regente explicará por que os palmarianos jamais tinham divulgado a carta. Com todas as matérias negativas que saíam sobre eles, boa parte orquestrada ou financiada por Kirsch, a última coisa que queriam era ser associados a um atentado à bomba. Minha família morreu por causa de Edmund Kirsch. Agora, na escada escura, Ávila encarou Robert Langdon, sentindo que ele provavelmente não sabia nada sobre a cruzada secreta de Kirsch contra a igreja palmariana, nem que Kirsch tinha inspirado o ataque que matara sua família. Não importa o que Langdon saiba, pensou Ávila. Ele é um soldado como eu. Nós dois caímos nesse buraco de raposa e só um vai sair. Eu tenho ordens a cumprir. Langdon estava posicionado alguns degraus acima dele, apontando a arma como um amador, com as duas mãos. Má escolha, pensou Ávila, baixando silenciosamente as pontas dos pés para um degrau abaixo, firmando os pés e olhando direto nos olhos de Langdon. Sei que você acha difícil acreditar, declarou Ávila, mas Edmund Kirsch matou minha família. E aqui está a prova. O almirante abriu a palma da mão para mostrar sua tatuagem, que, claro, não era prova nenhuma, mas provocou o efeito desejado. Langdon olhou. Enquanto o foco do professor mudava brevemente, Ávila saltou para cima, bem rente à parede curva, movendo o corpo para fora da linha de tiro. Tal como tinha previsto, Langdon atirou por impulso, apertando o gatilho antes que pudesse realinhar a arma com o alvo em movimento. Como um trovão, o disparo reverberou no espaço apertado e Ávila sentiu uma bala raspar no ombro antes de ricochetear, inofensiva, pelo poço de pedra. Langdon já estava mirando de novo, mas Ávila girou no ar e, enquanto caía, baixou os punhos com força sobre os pulsos de Langdon, arrancando a arma das mãos dele e fazendo-a cair ruidosamente pela escada. Uma dor lancinante rasgou o peito e o ombro de Ávila enquanto ele desabava no degrau ao lado de Langdon, mas a adrenalina renovou suas forças. Levou a mão atrás e tirou a pistola de cerâmica do cinto. A arma parecia quase sem peso comparada à do guarda. Apontou-a para o peito de Langdon e, sem hesitar, puxou o gatilho. A pistola ribombou, mas fez um som incomum de algo se despedaçando. Ávila sentiu um calor intenso na mão, percebendo imediatamente que o cano havia explodido. Essas novas armas indetectáveis, feitas sem metal, só serviam para disparar 1 ou 2 tiros. Ávila não tinha ideia de onde a bala fora parar, mas quando viu Langdon se levantando, largou a arma e saltou para ele. Os dois se enroscaram com violência perto da borda interna precariamente baixa. Nesse instante Ávila soube que tinha vencido. Agora somos só nós dois, pensou. Mas eu tenho a melhor posição. Tinha avaliado o vão no centro da escada, uma queda mortal praticamente sem proteção. Tentando empurrar Langdon de costas para lá, levou uma perna para trás e a pressionou contra a parede, o que lhe dava um enorme poder de alavanca. Com uma explosão súbita de força, empurrou Langdon para trás, na direção do poço. Langdon resistiu ferozmente, mas Ávila estava numa posição muito mais vantajosa, e pela expressão desesperada nos olhos do professor ficou claro que ele sabia o que estava para acontecer. Robert Langdon tinha ouvido dizer que as escolhas mais importantes da vida, as que significam vida ou morte, geralmente são tomadas numa fração de segundo. Assim, empurrado brutalmente contra a borda baixa, com as costas arqueadas sobre uma queda de 30 metros, sabia que seu corpo de mais de 1,80 metros e seu alto centro de gravidade o colocavam numa desvantagem mortal. Não poderia fazer nada para se contrapor à força de Ávila. Olhou em desespero por cima do ombro, para o vazio atrás. O poço circular era estreito, cerca de 1 metro de diâmetro, mas com espaço suficiente para acomodar seu corpo em queda, que certamente iria batendo na borda de pedra até chegar ao fundo. É impossível sobreviver à queda. Ávila soltou um berro gutural e mudou a posição das mãos agarrando Langdon. Quando ele agiu assim, Langdon percebeu que só havia um movimento a fazer. Em vez de lutar contra o sujeito, iria ajudá-lo. Enquanto Ávila o puxava para cima, Langdon se agachou, firmando os pés no degrau. Por um momento ele era de novo um rapaz de 20 anos na piscina de Princeton, competindo no nado de costas, grudado na posição de largada, de costas para a água, joelhos dobrados, abdômen retesado, esperando o tiro de partida. Timing é fundamental. Dessa vez não escutou nenhum tiro de partida. Explodiu a partir da posição agachada, lançando-se no ar, arqueando as costas por cima do vazio. Ao saltar, sentiu que Ávila, que havia se posicionado para se opor a 90 quilos, se desequilibrou completamente pela súbita reversão de forças. O almirante o soltou o mais rápido que pôde, mas Langdon sentiu que ele balançava os braços em busca de equilíbrio. Enquanto partia voando, Langdon rezou para conseguir viajar o suficiente para ultrapassar o buraco e chegar aos degraus do lado oposto, quase 2 metros abaixo. Mas pelo jeito isso não aconteceria. No ar, enquanto começava a dobrar o corpo numa bola protetora, colidiu com força contra uma face de pedra vertical.
Não consegui. Estou morto. Certo de que tinha acertado a borda interna, preparou-se para o mergulho no vazio. Mas a queda só durou um instante. Bateu quase imediatamente num piso irregular e afiado, golpeando a cabeça. A força da colisão quase o deixou inconsciente, mas nesse momento percebeu que tinha passado por cima do poço e acertado a parede externa, pousando numa parte inferior da escada em espiral. Encontre a arma, pensou, esforçando-se para se manter consciente, sabendo que Ávila estaria em cima dele em questão de segundos. Mas era tarde demais. Seu cérebro estava apagando. Enquanto a escuridão chegava, a última coisa que Langdon escutou foi um som, uma série de pancadas repetidas abaixo dele, cada qual mais distante do que a anterior. Isso fez-se lembrar do barulho de um saco de lixo grande demais descendo por um tubo de lixeira. Capítulo 76. Enquanto o veículo se aproximava do portão principal do Escorial, o príncipe Julian viu uma barricada familiar de utilitários brancos e soube que Valdespino dizia a verdade. Meu pai está mesmo aqui. Pela aparência do comboio, toda a segurança da Guardia Real dedicada ao rei tinha se transferido para aquela residência histórica. Enquanto o acólito parava o velho Opel, um agente com uma lanterna se aproximou da janela, apontou a luz para dentro e recuou chocado, obviamente não esperando encontrar o príncipe e o bispo dentro daquele veículo dilapidado. Alteza! Exclamou o sujeito, em posição de sentido. Reverendissimo! Estávamos esperando os senhores. Ele olhou o carro velho. Onde estão seus agentes da guardia? Eram necessários no palácio, respondeu o príncipe. Estamos aqui para ver meu pai. Claro, claro. Se o senhor e o bispo fizerem o favor de sair do veículo, só remova a barreira e nós entramos, repreendeu Valdespino. Sua majestade está no hospital do mosteiro, não é? Estava, disse o guarda, hesitando. Mas infelizmente ele partiu. Valdespino aufgau, horrorizado. Arrepio gelado atravessou Julian. Meu pai morreu? Não. Sinto muito. Gaguejou o agente, lamentando a má escolha de palavras. Sua majestade partiu, deixou o Escorial 1 hora atrás. Pegou os seguranças e foi embora. O alívio de Julian logo se transformou em confusão. Saiu do hospital? Isso é absurdo, gritou Valdespino. O rei disse para eu trazer o príncipe Julian para cá imediatamente. Sim, nós temos ordens específicas, excelência. Por favor, se os senhores saírem do carro, poderemos transferi-los para um veículo da guardia. Valdespino e Julian trocaram olhares espantados e desceram do carro. O agente disse ao acólito que seus serviços não eram mais necessários e que ele deveria retornar para a cidade. O rapaz amedrontado partiu em seguida sem dizer uma palavra, obviamente aliviado pelo fim do seu papel nos acontecimentos bizarros daquela noite. Enquanto os guardas levavam o príncipe e Valdespino para o banco de trás de um SUV, o bispo ficou cada vez mais agitado. Onde está o rei? Perguntou ele. Aonde vocês vão nos levar? Estamos seguindo ordens diretas de Sua Majestade, respondeu o agente. Ele pediu que lhes dessemos um veículo, um motorista e esta carta. Continuou, pegando um envelope lacrado e o entregando pela janela ao príncipe Julian. Uma carta do meu pai. O príncipe estava desconcertado com essa formalidade, em especial quando notou que o envelope tinha o lacre real em cera. O que ele está fazendo? Sentiu uma preocupação, cada vez maior, de que as faculdades mentais do rei estivessem falhando. Ansioso, rompeu o lacre, abriu o envelope e tirou um cartão escrito à mão. A letra de seu pai não era mais como antigamente, mas continuava legível. Ao começar a ler, Julian sentiu sua perplexidade crescer a cada palavra. Quando terminou, enfiou o cartão de volta no envelope e fechou os olhos, pensando nas opções. Só havia uma, claro. Vá para o norte, por favor, disse ao motorista. Enquanto o veículo se afastava do Escorial, o príncipe sentiu Valdespino encarando-o. O que o seu pai disse? Perguntou o bispo. Aonde o senhor está me levando? Julian soltou o ar e se virou para o amigo de confiança de seu pai. O senhor tinha razão, mais cedo. Ele deu um sorriso triste para o velho bispo. Meu pai ainda é o rei. Nós o amamos e fazemos o que ele ordena. Capítulo 77. Robert? Sussurrou uma voz. Langdon tentou responder, mas sua cabeça estava latejando. Robert? Uma mão macia tocou seu rosto e Langdon abriu os olhos devagar. Momentaneamente desorientado, pensou que estava sonhando. Um anjo de branco está pairando acima de mim. Quando reconheceu o rosto, conseguiu dar um sorriso débil. Graças a Deus, disse Ambra, soltando de uma vez todo o ar dos pulmões. Nós ouvimos o tiro. Ela se agachou ao lado dele. Fique deitado. Enquanto sua consciência voltava, Langdon sentiu um medo súbito. O homem que me atacou, morreu, sussurrou Ambra com a voz calma. Você está em segurança. Ela indicou a borda do poço da escada. Ele caiu. Lá embaixo. Langdon se esforçou para absorver a notícia. Tudo estava retornando aos poucos. Lutou para clarear a névoa da mente e avaliar seus ferimentos, com a atenção indo para o latejar forte no quadril direito e a dor aguda na cabeça. Fora isso, nada parecia quebrado. O som de rádios da polícia ecoou no poço. Quanto tempo? Eu estive. Alguns minutos, respondeu Ambra. Você ficou acordando e apagando. Temos que levá-lo para ser examinado. Cauteloso, Langdon se sentou, encostado na parede da escada.
Foi o oficial da Marinha, disse. O que? Eu sei. Ambra assentiu. O que matou Edmond. A polícia acaba de identificá-lo. Estão na base da escada com o corpo e querem ouvir você, mas o padre Bena disse que ninguém sobe até aqui antes da equipe médica, que deve chegar a qualquer momento. Langdon assentiu, com a cabeça martelando. Provavelmente vão levá-lo para um hospital, disse ela. O que significa que nós dois precisamos falar agora, antes que eles cheguem. Falar, o quê? Ambra o examinou, parecendo preocupada. Inclinou-se perto do seu ouvido e murmurou. Robert, você não lembra? Nós descobrimos. A senha do Edmond. O verso do Blake. As religiões das trevas partiram e reina a doce ciência. As palavras perfuraram a névoa como uma flecha e Langdon se impertigou, com a escuridão mental se dissipando num instante. Você nos trouxe até aqui, disse Ambra. Eu posso fazer o resto. Você disse que sabe como encontrar o Winston. O local do laboratório de informática do Edmond. Diga aonde ir e eu faço o resto. As lembranças de Langdon voltaram numa torrente. Eu sei. Pelo menos acho que posso descobrir. Diga. Precisamos atravessar a cidade. Até onde? Não sei o endereço, disse Langdon, agora se levantando inseguro. Mas posso levar você. Sente-se, Robert, por favor. Sente-se, ecoou um homem, surgindo na escada abaixo deles. Era o padre Bena, subindo ofegante. Os paramédicos estão quase aqui. Estou bem, mentiu Langdon, sentindo-se tonto enquanto se encostava na parede. Ambra e eu precisamos ir agora. Vocês não irão muito longe, disse Bena, subindo devagar. Os policiais estão esperando. Eles querem tomar seu depoimento. Além disso, a igreja está cercada por repórteres. Alguém informou que vocês estavam aqui. O padre chegou ao lado deles e deu um sorriso cansado para Langdon. Por sinal, a senhorita Vidal e eu estamos aliviados em ver que o senhor está bem. O senhor salvou nossa vida. Langdon riu. Tenho certeza de que o senhor salvou a nossa. Bom, de qualquer modo só quero que o senhor saiba que não poderá sair dessa escada sem enfrentar a polícia. Langdon pôs as mãos na borda de pedra e se inclinou, olhando para baixo. A cena macabra no chão parecia distante demais, o corpo de Ávila esparramado desajeitadamente e iluminado pelo facho de várias lanternas nas mãos de policiais. Enquanto olhava pelo poço espiralado, notando de novo o elegante desenho de Gaudí que imitava as curvas de um náutilo, seu pensamento saltou para algo que vira no site da Sagrada Família, mais especificamente na parte sobre o Museu Gaudí, que ficava no porão da igreja. O site na internet, que Langdon tinha visitado não muito tempo atrás, tinha uma série espetacular de modelos em escala da basílica, renderizados com precisão por programas de CAD e enormes impressoras 3D, mostrando a longa evolução da estrutura, desde a colocação dos alicerces até o glorioso término da igreja, para o qual ainda faltava pelo menos uma década. De onde viemos? Pensou Langdon. Para onde vamos? Uma lembrança súbita o assaltou, um dos modelos do exterior da igreja. A imagem estava alojada em sua memória fotográfica. Era um protótipo mostrando o estágio atual da construção, intitulado A Sagrada Família Hoje. Se aquele modelo estiver atualizado, pode haver uma saída. Virou-se de repente para Benha. Padre, o senhor poderia passar um recado meu para uma pessoa lá fora? O padre pareceu intrigado. Enquanto Langdon explicava seu plano para sair do prédio, Ambra balançou a cabeça. Robert, isso é impossível. Lá em cima não há nada para. Na verdade, exclamou Bena, não vai estar lá para sempre, mas no momento o senhor Langdon está certo. O que ele está sugerindo é possível. Ambra pareceu surpresa. Mas, Robert, mesmo que a gente escape, tem certeza de que você não deveria ir para o hospital? Àquela altura, Langdon não tinha muita certeza de nada. Posso ir mais tarde, se precisar. Neste momento temos uma dívida com o Edmond. Precisamos terminar o que viemos fazer. Ele se virou para Bena, olhando-o nos olhos. Preciso ser honesto com o senhor, padre, sobre o motivo que nos trouxe aqui. Como o senhor sabe, Edmond Kears foi assassinado esta noite para não anunciar uma descoberta científica. Sim, disse o padre. E, pelo tom da introdução, parece que ele acreditava que essa descoberta faria um mal terrível às religiões do mundo. Exato, e é por isso que gostaria que o senhor soubesse que a senhorita Vidal e eu viemos a Barcelona esta noite num esforço para revelar a descoberta de Edmond. Estamos muito perto de conseguir isso. O que quer dizer, Langdon fez uma pausa. Que ao requisitar sua ajuda estou essencialmente pedindo que nos auxilie a transmitir para o mundo inteiro as palavras de um ateu. Bena pôs a mão no ombro de Langdon. Professor, disse ele com um risinho, Edmond Kears não é o primeiro ateu da história a proclamar que Deus está morto, nem será o último. O que quer que o Sr. Kears tenha descoberto, sem dúvida será debatido por todos os lados. Desde o início dos tempos, o intelecto humano sempre evoluiu, e meu papel não é impedir essa evolução. Mas, segundo minha perspectiva, nunca houve um avanço intelectual que não incluísse Deus. Com isso, o padre Bena deu um sorriso tranquilizador aos dois e começou a descer a escada. Do lado de fora, esperando na cabine do helicóptero SE-145 estacionado, o piloto olhava com preocupação crescente a multidão cada vez maior junto à cerca de segurança da Sagrada Família. Não tivera mais notícias dos dois agentes da guardia e já ia pegar o rádio quando um homenzinho de batina preta saiu da basílica e se aproximou do helicóptero.
Ele se apresentou como Padre Bena e passou uma mensagem chocante vinda de dentro. Os 2 agentes da guardia tinham sido mortos e a futura rainha e Robert Langdon precisavam ser evacuados agora mesmo. Como se isso não fosse suficientemente espantoso, o padre contou ao piloto onde, exatamente, ele deveria pegar os passageiros. Impossível, tinha pensado o piloto. Mas agora, passando por cima das torres da Sagrada Família, percebeu que o padre estava certo. O maior pináculo da igreja, uma torre central monolítica, ainda não tinha sido construído. Sua plataforma de base era um círculo vasto e plano, aninhado no meio de um agrupamento de torres, como uma clareira numa floresta de sequoias. O piloto se posicionou acima da plataforma e baixou o helicóptero cuidadosamente no meio das torres. Quando pousou, viu 2 figuras saindo de um poço de escada, Ambra Vidal apoiando o ferido Robert Langdon. O homem saiu e ajudou os 2 a entrar. Enquanto ele os auxiliava a prender os cintos, a futura rainha da Espanha fez um gesto com a cabeça, exausta. Muito obrigada, sussurrou. O senhor Langdon vai lhe dizer aonde ir. Capítulo 79. Conspiracinet.com Últimas notícias. A igreja palmariana matou a mãe de Edmund Kirsch? Nosso informante monte@iglesia.org trouxe mais uma revelação espantosa. Segundo documentos exclusivos verificados pelo Conspiracinet, durante anos Edmund Kirsch tentou processar a igreja palmariana por lavagem cerebral, condicionamento psicológico e maus tratos, que supostamente resultaram na morte de Paloma Kirsch, a mãe biológica de Edmund, há mais de 3 décadas. Paloma Kirsch teria sido uma participante ativa da igreja palmariana que tentará deixar a seita, sendo humilhada e tendo sofrido abusos psicológicos por parte de seus superiores. Ela terminou se enforcando num quarto do convento. Capítulo 79. O próprio rei, murmurou de novo o comandante Garza, com a voz ressoando na armaria do palácio. Ainda não consigo entender que a ordem de prisão contra mim tenha vindo do próprio rei, depois de todos os meus anos de serviço. Mônica Martim encostou um dedo nos lábios para pedir silêncio e olhou através das armaduras junto à entrada, para se certificar de que os guardas não estavam escutando. Eu lhe disse, o bispo Valdespino tem a atenção do rei e convenceu sua majestade de que as acusações desta noite contra ele foram feitas pelo senhor e que, de algum modo, o senhor está tentando culpá-lo. Eu virei o bode expiatório do rei, percebeu Garza, que sempre suspeitara de que, se o monarca fosse obrigado a escolher entre o comandante da Guardia Real e o bispo, escolheria o último. Os 2 tinham sido amigos a vida toda, e as conexões espirituais sempre tinham mais força do que as profissionais. Mesmo assim, Garza não conseguia deixar de sentir que alguma coisa na explicação de Mônica parecia não se encaixar. A história do sequestro, falou ele. Você está dizendo que ela foi ordenada pelo rei? Foi. Sua Majestade ligou diretamente para mim. Ordenou que eu anunciasse que Ambra Vidal tinha sido sequestrada. Ele inventou a história do sequestro num esforço para salvar a reputação da futura rainha, amenizando a aparência de que ela havia literalmente fugido com outro homem. Mônica olhou chateada para Garza. Por que está me questionando sobre isso? Justo agora que o senhor sabe que o rei ligou para o agente Fonseca com a mesma história. Não acredito que o rei se arriscaria a acusar de sequestro um americano importante. Ele precisaria estar louco? Interrompeu ela. Garza ficou olhando-a em silêncio. Comandante, disse Mônica, lembre-se de que Sua Majestade está muito doente. Talvez esse tenha sido simplesmente um caso de má avaliação, não é? Ou um momento de inteligência brilhante. Quer tenha sido imprudente ou não, agora a futura rainha está em segurança, nas mãos da guardia. Exato. Mônica o encarou com atenção. Então o que está incomodando o senhor? Valdespino. Admito que não gosto dele, mas meu instinto diz que ele não pode estar por trás do assassinato de Kirsch nem de nenhuma dessas coisas. Por quê? O tom dela saiu ácido. Porque ele é um sacerdote. Tenho certeza de que nossa Inquisição ensinou algumas coisas sobre a disposição da igreja para justificar medidas drásticas. Na minha opinião, Valdespino é fanático, implacável, oportunista e cheio de segredos. Estou deixando de citar alguma coisa? Está, retrucou Garza, espantado em se ver defendendo o bispo. Valdespino é tudo o que você disse, mas também é uma pessoa para quem a tradição e a dignidade são tudo. O rei, que quase não confia em ninguém, acredita piamente no bispo há décadas. Acho muito difícil crer que o confidente do rei cometeria o tipo de traição do qual estamos falando. Mônica suspirou e pegou o celular. Comandante, odeio minar sua fé no bispo, mas preciso que o senhor veja isso. Suresh me mostrou. Ela apertou alguns botões e entregou o telefone a Garza. A tela mostrou uma longa mensagem de texto. Esta é uma captura de tela de uma mensagem que o bispo Valdespino recebeu esta noite, sussurrou ela. Leia. Garanto que vai mudar seu pensamento. Capítulo 80. Apesar da dor que atravessava seu corpo, Robert Langdon sentia-se estranhamente animado, quase eufórico, enquanto o helicóptero subia trovejando do alto da Sagrada Família. Estou vivo! Podia sentir a carga de adrenalina na corrente sanguínea, como se estivesse experimentando o efeito de todos os acontecimentos da última hora ao mesmo tempo. Respirando o mais lentamente possível, voltou a atenção para fora, para o mundo além das janelas do helicóptero. A toda a volta, pináculos enormes se estendiam para o céu. Mas, enquanto o helicóptero subia, a igreja foi ficando lá embaixo, dissolvendo-se em meio a uma grade de ruas iluminadas.
Langdon olhou para a vastidão de quarteirões, que não eram os quadrados e retângulos usuais, e sim octógonos muito mais suaves. L'exemple, pensou Langdon. O alargamento. O visionário urbanista Ildefons Cerda tinha alargado todos os cruzamentos daquele bairro, cortando os cantos dos quarteirões quadrados para criar mini-praças, gerando melhor visibilidade, aumento no fluxo de ar e espaço abundante para cafés ao ar livre. ¿Adonde vamos? Gritou o piloto por cima do ombro. Langdon apontou para o sul, onde uma das avenidas mais largas, mais luminosas e com nome mais adequado corta Barcelona diagonalmente. Avenida Diagonal, gritou Langdon. Al oeste. Impossível de não ser vista em qualquer mapa de Barcelona, a Avenida Diagonal atravessa toda a largura da cidade, desde o ultramoderno arranha-céu Diagonal 00 até os antigos roseirais do Parque de Cervantes, um tributo de 4 hectares ao mais célebre romancista espanhol, o autor de Dom Quixote. O piloto fez uma curva para o oeste, seguindo a avenida inclinada em direção às montanhas. Endereço! Gritou o piloto para trás. Coordenadas? Não sei o endereço, percebeu Langdon. Vá até o estádio de futebol. Futebol? Ele pareceu surpreso. OFC Barcelona. Langdon assentiu, não tendo dúvida de que o piloto sabia exatamente como chegar à sede do famoso clube de futebol Barcelona, localizado alguns quilômetros adiante, perto da Avenida Diagonal. O piloto acelerou, agora seguindo a avenida a toda velocidade. Robert, perguntou Ambra Beixinho. Você está bem? Ela o examinou como se o ferimento na cabeça pudesse ter alterado sua capacidade de avaliação. Você disse que sabe onde encontrar o Winston. Sei. É para lá que estamos indo. Um estádio de futebol? Você acha que o Edmond construiu um supercomputador num estádio? Langdon balançou a cabeça. Não, o estádio é somente um ponto de referência fácil para o piloto. Estou interessado no prédio ao lado do estádio, o Grand Hotel Princesa Sofia. A expressão confusa de Ambra se aprofundou. Robert, isso não está fazendo sentido. De jeito nenhum Edmond construiria o Winston dentro de um hotel de luxo. Acho que deveríamos levar você ao hospital, afinal de contas. Estou bem, Ambra. Confie em mim. Então para onde vamos? Para onde vamos? Langdon coçou o queixo num gesto brincalhão. Acho que essa é uma das perguntas importantes que Edmond prometeu responder esta noite. A expressão de Ambra ficou entre divertida e exasperada. Desculpe, disse Langdon. Deixe-me explicar. Há 2 anos, almocei com Edmond no clube privado do 18º andar do Grand Hotel Princesa Sofia. E Edmond levou um supercomputador para o almoço. Sugeriu Ambra. Rindo. Langdon sorriu. Não exatamente. Edmond chegou a pé para almoçar, dizendo que comia no clube quase todo dia porque o hotel era conveniente demais, ficava só a 2 quarteirões de seu laboratório de informática. Além disso, me contou que estava trabalhando num avançado projeto de inteligência sintética e se sentia muito empolgado com o potencial do negócio. Ambra pareceu subitamente animada. Devia ser o Winston. Foi isso mesmo que pensei. Então Edmond levou você ao laboratório. Não. Ele contou onde era. Infelizmente ele guardou o segredo. A preocupação retornou aos olhos de Ambra. Mas, disse Langdon, Winston nos contou secretamente o lugar exato onde ele fica. Agora Ambra pareceu confusa. Não contou, não. Garanto que contou. Langdon sorriu. Na verdade, ele contou ao mundo inteiro. Antes que Ambra pudesse exigir uma explicação, o piloto anunciou: "Aí está el estadio." E apontou para o enorme estádio do Barcelona à distância. Foi rápido, pensou Langdon, olhando para fora e traçando uma linha desde o estádio até o Grand Hotel Princesa Sofia, ali perto, um arranha-céu diante de uma praça ampla na Avenida Diagonal. Langdon disse para o piloto passar direto pelo estádio e levá-los para o alto, acima do hotel. Em segundos, o helicóptero havia subido várias dezenas de metros e pairava acima do hotel onde Langdon e Edmond tinham almoçado 2 anos antes. Ele me disse que o laboratório de informática ficava a apenas 2 quarteirões daqui. De seu ponto de observação, Langdon examinou a área em volta do hotel. As ruas do bairro não eram tão retilíneas quanto em volta da Sagrada Família e os quarteirões criavam todo tipo de formas irregulares e oblongas. Tem que ser aqui. Com incerteza crescente, examinou os quarteirões em todas as direções, tentando encontrar a forma especial que conseguia visualizar na memória. Onde é? Só quando virou o olhar para o norte, por cima da rotatória na Praça de Pius XII, sentiu uma pontada de esperança. Ali. Gritou para o piloto. Por favor, voe acima daquela área com árvores. O piloto virou o nariz do helicóptero, que se moveu diagonalmente para o noroeste pelo espaço de um quarteirão, pairando sobre o bosque que Langdon tinha indicado. Na verdade, o bosque fazia parte de uma enorme propriedade. Robert, gritou Ambra, parecendo frustrada, o que você está fazendo? Este é o Palácio Real de Pedralbes. Edmond jamais construiria o Winston dentro. Aqui, não. Ali. Langdon apontou para além do palácio, para o quarteirão logo atrás. Ambra se inclinou adiante, olhando com atenção para a fonte da empolgação de Langdon. O quarteirão atrás do palácio era formado por 4 ruas bem iluminadas, cruzando-se para formar um quadrado com orientação norte-sul, como um losango. Era um losango meio defeituoso, com a borda inferior direita encurvada e um dente na linha de baixo, deixando um perímetro torto. Você reconhece essa linha com um dente?
Perguntou Langdon, apontando para uma rua bem iluminada, perfeitamente delineada contra a escuridão do bosque do palácio. Aquela ali meio torta, está vendo? Imediatamente a exasperação de Ambra pareceu sumir e ela inclinou a cabeça, olhando com mais concentração. Sim, ela é familiar. Por quê? Olhe o quarteirão inteiro. Um losango com uma borda estranha na parte inferior direita. Ele esperou, sentindo que Ambra reconheceria logo. Olhe os 2 pequenos parques nesse quarteirão. Ele apontou para um parque redondo no meio e um semicircular à direita. Sinto que eu conheço esse lugar, mas não estou conseguindo. Pense em arte, disse Langdon. Pense na sua coleção no Guggenheim. Pensé no Winston. Gritou ela, e se virou para ele incrédula. O desenho desse quarteirão. É a forma exata do autorretrato de Winston no Guggenheim. Langdon sorriu para ela. É sim. Ambra girou de volta para a janela e olhou o quarteirão em forma de losango. Langdon também olhou, visualizando o autorretrato de Winston, a obra de formato bizarro que o deixará perplexo desde que Winston havia mostrado mais cedo um tributo canhestro a Miró. Edmond pediu que eu fizesse um autorretrato, dissera Winston. E foi isso que eu consegui. Langdon já havia concluído que o olho que aparecia perto do centro do quadro, uma característica da obra de Miró, quase certamente indicava o local exato onde Winston ficava, o lugar no planeta de onde Winston via o mundo. Ambra deu as costas para a janela, parecendo ao mesmo tempo alegre e atonita. O autorretrato de Winston não é uma imitação de Miró. É um mapa. Isso mesmo. Considerando que Winston não tem corpo nem autoimagem física, é compreensível que seu autorretrato se relacionasse mais com sua localização do que com sua forma. O olho, disse Ambra, é uma cópia de um Miró. Mas só há um. Será que é para marcar a localização de Winston? Eu estava pensando a mesma coisa. Langdon se virou para o piloto e perguntou se ele poderia pousar o helicóptero só por um momento num dos 2 pequenos parques no quarteirão de Winston. O piloto começou a descer. Meu Deus, disse Ambra subitamente, acho que sei porque Winston optou por imitar o estilo de Miró. Sabe? O palácio sobre o qual voamos agora mesmo é o de Pedralbes. Pedralbes? Esse não é o nome de um dos desenhos mais famosos de Miró. Winston provavelmente pesquisou esta área e encontrou uma conexão do local com Miró. Langdon tinha que admitir que a criatividade de Winston era espantosa e que a perspectiva de se conectar de novo com a inteligência sintética criada por Edmond o deixava estranhamente empolgado. Enquanto o helicóptero baixava, o professor viu a silhueta escura de uma construção grande localizada no ponto exato onde Winston tinha desenhado seu olho. Oh, aponto Ambra. Deve ser ali. Langdon se esforçou para enxergar melhor o prédio, meio escondido por árvores grandes. Mesmo do ar, parecia formidável. Não estou vendo nenhuma luz, disse Ambra. Você acha que conseguiremos entrar? Tem que haver alguém aí. Edmond devia ter funcionários à disposição, especialmente esta noite. Quando eles perceberem que temos a senha de Edmond, suspeito que vão correr para nos ajudar a transmitir a apresentação. 15 segundos depois o helicóptero pousou num grande parque semicircular na borda leste do quarteirão de Winston. Langdon e Ambra desceram e o helicóptero decolou em seguida, partindo na direção do estádio, onde esperaria por mais instruções. Enquanto se apressavam pelo parque escuro em direção ao centro do quarteirão, os 2 passaram por uma pequena rua interna, o Passeig del Stil.lers, e entraram numa área com muitas árvores. Adiante, meio escondida por elas, podiam ver a silhueta de uma construção grande e atarracada. Não tem nenhuma luz acesa, sussurrou Ambra. E tem uma cerca, disse Langdon, franzindo a testa quando chegaram a uma grade de ferro forjado, com 3 metros de altura, que circundava todo o complexo. Ele olhou por entre as barras, incapaz de ver muita coisa do prédio no meio das árvores. Ficou intrigado ao perceber que não havia nenhuma luz acesa. Ali. Ambra apontou para uns 20 metros adiante. Acho que é um portão. Seguiram rapidamente ao longo da cerca e encontraram um imponente portão giratório, trancado. Havia um porteiro eletrônico e, antes que Langdon tivesse a chance de pensar nas opções, Ambra apertou o botão de chamada. A campainha tocou 2 vezes e foi atendida. Silencio. Alô? Disse Ambra. Alô? Nenhuma voz soou no alto-falante, só o zumbido agourento de uma linha aberta. Não sei se você está me ouvindo, continuou ela, mas Ambra Vidal e Robert Langdon estão aqui. Somos amigos de Edmond Kirch. Estávamos com ele esta noite quando foi morto. Temos informações que seriam de extrema utilidade para Edmond, para Winston e, acredito, para todos vocês. Houve um estalo brusco. Langdon pôs a mão no portão, que girou. Ele soltou o ar. Eu disse que havia alguém em casa. Os 2 passaram rapidamente pelo portão giratório e foram pelo meio das árvores em direção ao prédio escuro. À medida que chegavam mais perto, o telhado começou a assumir forma contra o céu. Uma silhueta inesperada se materializou, um símbolo de 4,5 metros montado na cumeeira. Ambra e Langdon pararam bruscamente. Não pode estar certo, pensou Langdon, olhando o símbolo inconfundível. O laboratório de informática de Edmond tem um crucifixo gigante no telhado? Langdon deu vários passos e saiu do meio das árvores. Quando fez isso, toda a fachada do prédio surgiu. E era uma visão surpreendente. Uma antiga igreja gótica com um grande vitral de rosácea, 2 torres de pedra e uma porta elegante adornada com baixos relevos de santos católicos e da Virgem Maria. Ambra ficou horrorizada.
Robert, acho que acabamos de invadir o terreno de uma igreja católica. Estamos no lugar errado. Langdon viu uma placa na frente da igreja e começou a rir. Não, acho que estamos no lugar certo. Essa instalação estivera no noticiário alguns anos antes, mas Langdon jamais havia percebido que era em Barcelona. Um laboratório de alta tecnologia dentro de uma igreja católica desativada. Langdon precisou admitir que era o refúgio definitivo onde um ateu irreverente poderia construir um computador sem Deus. Enquanto olhava a igreja agora defunta, sentiu um arrepio ao perceber a presciência com que Edmond havia escolhido sua senha. The dark religions are departed and sweet science reigns. As religiões das trevas partiram e reina a doce ciência. Chamou a atenção de Ambra para a placa. Ela dizia, Centro de Supercomputação de Barcelona, Centro Nacional de Supercomputação. Ambra se virou para ele com expressão incrédula. Barcelona tem um centro de supercomputação dentro de uma igreja católica. Tem. Langdon saw you. Às vezes a realidade é mais estranha do que a ficção.